Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal Tempo Peter Share Ronaldo Coutinho. Aqui temos diversos vídeos já atualizados. O pessoal pode dar like, compartilhar. E aqui os shorts e aqui os canais parceiros, dentre eles o Peter. E temos também no YouTube, Ronaldo Coutinho, tem o Valeu ou o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. E temos aqui, ó, no Clima.terra, temos aqui o grupo VIP, onde o pessoal pode participar e ver como é que faz para ser no Brasil, no sul do Brasil, cadastrar, como fazer, como pagar, enfim. Clima.terra, grupo VIP. Estamos quase, estamos chegando perto dos 700 mil. Vamos ver se a gente consegue até domingo chegar nesse valor. Estamos aqui primeiro com a safra americana, antes de entrar na laninha. Estamos aqui, do dia 20, de hoje até o dia 22 de setembro, ele melhorou. Na semana passada era mais abaixo do normal, melhorou aqui na região aqui do Kansas e também da Nebraska e Oklahoma e norte do Texas. Diminuiu a anomalia negativa aqui no Texas. Aqui também aumentou um pouquinho a positiva e no cinturão do milho muito pouca alteração, mas está abaixo da média, mas sem grandes problemas para a safra. Inclusive agora está chegando na reta final da safra, muitas lavouras devem estar na fase final de enchimento de grão ou já na fase do grão mais duro, então para quem vai começar logo a colheita, está numa situação até boa o fato de não estar exagerado a chuva. Então todo o cinturão do milho está indicando chuvas abaixo do normal, mas não com valor exageradamente abaixo. Não estou vendo nenhum perigo assim de um período longo de pouco ou nenhuma chuva na região. E aqui na parte do algodão também, maior condição de chuva, talvez atrapalhar um pouquinho no final do ciclo aqui na parte sul dos Estados Unidos, entre a Geórgia, as Carolinas, do norte e do sul e o próprio norte da Flórida. E aqui nas outras áreas, abaixo do normal. Melhorou aqui no Texas e Oklahoma e ficou um pouquinho mais seco aqui na parte centro-sul dos Estados Unidos, desde o Mississippi até a Louisiana. Aqui quando chega no período de 7 de setembro a 7 de outubro, reduz um pouquinho, ficou um pouquinho menos com a anomalia negativa, continua úmido aqui na parte sul dos Estados Unidos, aumentou a anomalia negativa aqui no Texas, principalmente aqui, nessa parte mais leste do Texas, junto com a Louisiana, e a tendência é que a gente tem o quê? Um pouco mais seco. Como está na fase final, tanto aqui em cima no cinturão, quanto aqui na parte do algodão, essa região aqui talvez o excesso de chuva prejudique um pouquinho a fase final do algodão na parte da colheita. Nas outras áreas até é bom que fique mais seco, não totalmente. E aqui no cinturão do milho e soja também, o fato de não ter chuva excessiva deve facilitar a colheita. Para quem plantou mais tarde e está com grão ainda mole ou começando a encher o grão, essa região aqui das Dakotas e Nebraska, ele está indicando no final de setembro, início de outubro, a possibilidade de um frio forte, até com neve, nessa região aqui mais oeste das Dakotas e do Nebraska também. Então, acredito que essa parte aqui não deva ter muita lavoura nesse sentido, que geralmente começa a nevar por aqui. Então, essa região aqui pode ter algum frio mais precoce. Nas outras áreas, por enquanto, não está indicando nenhum frio precoce. Então, para a colheita, para quem está na colheita, a princípio o clima deve ajudar. E no geral também, na semana passada estava um vermelhão só, continua, mas deu uma diminuída, aumentou o volume de chuva aqui, e aqui com pouca alteração, e aqui melhorou um pouco a parte da chuva, bem no meio oeste americano. Então, nessa parte aqui, a chuva fica abaixo do normal, mas a princípio sem comprometer, ou pelo menos comprometer drasticamente. Na temperatura também, aqui mais próximo do normal, na costa leste, diminuiu bastante o calor aqui no meio oeste e sul dos Estados Unidos, principalmente o Texas, Oklahoma e Kansas. Tanto aqui aumentou um pouquinho, ficou mais fresquinho. O verão deles, na média, não tem sido tão quente. Tem locais que, claro, tem picos de calor, mas na média não está tão quente. Os modelos estão superestimando a temperatura. E aqui na reta final, também continua acima do normal, mas sem calor extremo. Um pouquinho mais de calor aqui na parte sudeste e sul dos Estados Unidos. No cinturão do milho e soja, também acima do normal, mas sem calor exagerado. Pode ser que entre finalzinho de setembro, primeira quinzena de outubro, já comece a entrar as primeiras massas frias vindo lá do Ártico, no Canadá, trazendo as primeiras geadas, talvez alguma neve, já na primeira quinzena de outubro, nessa parte mais ao norte aqui, o que pode atrapalhar um pouco a colheita. Mas por enquanto, a situação do clima na safra americana, tanto do cinturão do milho e soja quanto algodão, está indo no geral bom. Um pouquinho talvez de preocupação por excesso de umidade aqui na região da Flórida e o sul-sudeste americano.
E indo aqui para a nossa querida Laninha, nós estamos com aqui, já estamos na fase neutra frio, desde o final de metade de julho para cá. Se for considerar, seria mais ou menos aqui, ó, final de junho, início de julho, praticamente há quase 2 meses direto no neutro frio. Sobe, desce, mas com viés de queda. Agora está iniciando outra queda. No Nino 3 também, deu uma queda boa, chegou até quase 1 grau, subiu e agora está caindo de novo com meio grau abaixo. Aqui está com quase 0,3 abaixo. E aqui está começando a subir, descer, subir, agora está subindo e estabilizou um pouquinho. Eu já esperava que fosse dar mais positivo. Aqui está demorando um pouquinho para subir conforme as projeções. E aqui está o desenho da Laninha já se instalando de vez. Na projeção de setembro, outubro, novembro, nós temos o quê? Água, já a Laninha formada nesse trimestre aqui, e uma Laninha forte, e aumentou um pouquinho aqui, ó, diminuiu um pouquinho essa parte mais intensa e aumentou aqui emendando. Na outra vez não tinha essa emenda, estava uma Laninha Modoc clássica. Aqui já não é tão Modoc assim. E aqui está diminuindo o aquecimento. E aqui está ficando mais dentro do normal no Atlântico Equatorial. Quando chega aqui outubro, novembro, dezembro, continua a Laninha forte de 2 a 3, uma extensão grande de 1 a 2 abaixo do normal, e já emendou aqui, ficando uma Laninha mais clássica. Aqui também continua neutro, e aqui diminui um pouquinho o aquecimento. Então, nesses 2 trimestres aqui, o que a gente espera? Pegando aqui a região sul, aqui ó, nessa parte centro-sul do continente, pegando aqui Argentina, Chile, Uruguai, região sul, um pedacinho do Mato Grosso, um pedacinho de São Paulo, Paraguai, toda essa área aqui, muita irregularidade na chuva. Na Argentina está começando a preocupar o fato de não ter tido uma boa chuva para recuperar do estresse, da falta de umidade no solo. Talvez agora setembro e outubro seja um pouquinho melhor, principalmente aqui no sul. Mês de agosto, muito irregular. Tu vê, até ontem, partes do oeste estavam bem abaixo da média. Só com a chuva que deu hoje, já subiu, já está em locais ali próximo da média. Então, esse tipo de comportamento é o que se espera até o final de agosto e também setembro. Pode ficar, às vezes, 5, 10, 15 dias sem chuva nenhuma, e daqui a pouco, em 3, 4 dias, uma lambada de chuva. Que é a característica da Laninha, irregularidade. Chove pouco por um período longo e daqui a pouco uma paulada. Às vezes a média não diz muita coisa. Como aconteceu, não foi no caso da Laninha, mas aconteceu, teve um ano, não sei qual foi, em maio, na capital. No dia 1º de maio choveu 100 milímetros. Depois não choveu mais. Acho que ficou 28, 29 dias sem chover. A média ficou quase normal, só que choveu um dia. Então esse tipo de comportamento é que a gente espera agora entre setembro e outubro e começo de novembro. Muita irregularidade na chuva. Alguns locais podem ter problema por excesso, por uma chuva forte, 1, 2, 3 dias, com problema, depois volta a secar. Então, na região sul, ainda não tem um problema sério de falta de chuva agora entre agosto, setembro e outubro. Final de outubro para frente começa o período mais seco, aqui vai começar a ter período mais de estiagem. Uruguai, Paraguai e Argentina também. Aqui talvez o problema comece mais cedo. No Mato Grosso do Sul, boa parte, São Paulo, boa parte, a segunda quinzena de setembro já começa a dar uma melhorada na chuva, provavelmente outubro, novembro também. Então, o comportamento nessa região aqui do país, entre o centro-oeste e o sudeste, vai ser uma situação melhor que o ano passado. O ano passado a seca foi mais longa, chegou novembro com pouca chuva, e aí consequentemente muito quente. Esse ano não, esse ano a chuva vai aos poucos vindo no período normal. Já pode ter aqui, nessa parte aqui no Mato Grosso, mais ou menos, começar a vir chuva ali na parte da segunda quinzena de setembro, partes de Goiás, partes aqui de Tocantins, Goiás, depois pega aqui Minas também, área do café, que o pessoal está desesperado, o pessoal, está muito seco. Gente, é para estar seco agora. O problema não é o inverno, o problema é que o verão entregou para o inverno o solo muito seco. Foi muito ruim a estação chuvosa. A estação seca está seguindo o ritmo normal dela. É muito comum passar às vezes 30, 40, 50, 60 dias sem chuva nenhuma ou quase chuva nenhuma. Agora é normal acontecer isso. O problema é que veio anterior. Vamos dizer assim, a conta bancária já veio perto do zero. E tu tens as despesas normais, tu ficou bem negativo agora, que normalmente tu não ficaria. Aqui no Espírito Santo também, provavelmente a partir de 10, 15, 20 de setembro para frente, a chuva começa a melhorar aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais como um todo, talvez o centro-norte de Minas até melhor, São Paulo também começa a melhorar. Quem sabe esse ano finalmente aqui, aquele norte
Noroeste de São Paulo tem uma situação melhor de chuva. Goiás também, que ano passado atrasou, teve gente que foi plantar soja só lá em final de dezembro. Esse ano deve seguir mais ou menos o calendário, talvez até um pouquinho mais cedo. E também, se der dentro do possível, escalonar. O Rondônia, Acre também, a Amazônia aqui deve começar a melhorar a chuva agora de final de setembro para frente. Aqui o Nordeste começa a aparecer chuvas na região de Irecê já agora em setembro. No Mato Piba também as primeiras chuvas. No litoral aqui ainda tem um ou outro evento de chuva importante e aqui vai seguindo o ritmo normal de pouca chuva. Está preocupando o Atlântico aqui, ó, ficando por muito dentro do normal, ele pode não ajudar muito aqui essa parte norte do Nordeste e litoral. Aqui ele pode ajudar porque vai ficar mais quente, aqui ele ajuda, aqui talvez prejudique um pouco. E lá para cima, Roraima, Rondônia, nessa parte ao norte do Equador, logo começa o verão deles. Eles estão agora no inverno. Quando chega aqui novembro, dezembro, janeiro, a laninha está forte, 2 a 3, uma extensão grande de 1 a 2, laninha clássica, aqui continua neutro, aqui na parte equatorial do Atlântico, e aqui também deu uma diminuída na intensidade, ficando mais próxima ao normal. Isso aqui não é muito bom para o sul. Aqui pode significar que a irregularidade da chuva vai ser mais acentuada entre novembro, dezembro e janeiro, provavelmente. Quando chega aqui, já de dezembro, janeiro e fevereiro, sem muita alteração. Aqui também ficou mais próximo do normal, estava mais quente semanas atrás. Aqui também está diminuindo a temperatura da água do Oceano Pacífico, do Atlântico, que pode influenciar, voltando aqui nesses 2 trimestres. Quando chega nessa região aqui no centro-sul, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, sul do Mato Grosso e sul de São Paulo, essa região aqui pode ter uma irregularidade muito grande final de outubro, de novembro para frente. Uma semana pode chover demais e depois passar 3, 4 semanas sem chover, alguma coisa nesse sentido. Então, risco maior de estiagem aqui no sul a partir do meio, final da primavera para frente. Novembro, mais ou menos, para frente. Centro-oeste e sudeste, maior parte, vai ter uma estação chuvosa mais ou menos dentro do padrão para ser boa. Vai ter algum veranico de 10, 15, 20 dias? É possível, dificilmente vai passar direto sem chuva. Então, metade norte de São Paulo, no geral bom, com algum veranico. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul também. Talvez ali o sul de São Paulo, o sul do Mato Grosso do Sul, que estão mais próximos aqui do sul, tenha um comportamento mais parecido com a região sul, com algum risco maior de estiagem e período mais seco, ali no final de outubro, novembro para frente. A Amazônia numa situação de excesso de chuva, o Nordeste, Mato Piba, fica numa situação boa, essa região aqui do Nordeste fica numa situação boa, com chuva, com uma certa regularidade, algum veranico vai ter, sempre escalone. A região de Irecê, talvez o período de chuva chegue um pouquinho mais cedo, aquelas chuvas mais plantadeiras, assim como no sudoeste e oeste da Bahia também, na região centro-sul do Maranhão, centro-sul do Piauí, ali na parte sul do Pará também começa a melhorar ali de final de setembro, outubro para frente. As primeiras chuvas não são plantadeiras, são mais para molhar, aliviar o calor, melhorar a qualidade do ar. Quando chega a segunda etapa de um período de chuva, é que começa a melhorar nesse sentido. Isso também vai servir para o sistema elétrico. Aqui fica ainda com período seco, que é o normal, e aqui vai diminuindo a chuva, vai entrando no período da estiagem normal. Uma outra chuva ainda vai ter. Nesse período aqui, ó, de dezembro, janeiro, fevereiro, tem a pré-temporada chuvosa aqui, ó, nessa parte do Nordeste, entre o Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, interior da Paraíba, Pernambuco, norte da Bahia. Aqui começa tipo a pré-temporada chuvosa. Dezembro, janeiro, alguma chuva vai ter. Se quiser arriscar o plantio, arrisque em pouco. Aí quando chegar final de dezembro e janeiro para frente, começa o período do inverno deles. A preocupação vai estar aqui, ó. Ele não pode ficar frio. Se ele ficar normal, já vai ser uma estação chuvosa mais ou menos dentro do padrão. Não, talvez não tão boa como ano passado. Aqui vai ajudar. Então vai ter que ver muito o comportamento dessa parte aqui do Atlântico para ver se nós vamos ter uma estação boa ou não. Esse quadro aqui já acende um sinalzinho amarelo. Janeiro, fevereiro, março, continua a laninha forte, continua sem muita mudança, todo o quadro sem mudança nenhuma em janeiro, fevereiro e março. Fevereiro, março e abril, ele aumentou um pouquinho, estava bem fraco, ele aumentou um pouquinho, manteve o respiro da laninha nesse semestre, e aqui também, por enquanto, continua mais neutro, e aqui até resfriou um pouquinho. Então, provavelmente o verão no sul vai ser com chuva irregular, as temperaturas também, nesse período da primavera, verão, vão ser mais frias aqui no sul, na média.
Vai ter pico de calor, mas vai ter ondas de frio ainda forte. Estamos tendo uma agora, vai ter uma outra ali no começo de fevereiro, de setembro, no meio, final de setembro também, geada tardia aqui no sul continua, remotíssima chance no extremo sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, sul de Minas, a região da Serra da Mantiqueira também, mas ali não paga imposto para ter geada. Ainda vai ter uma outra friagem na região centro-oeste. Quando chegar outubro para frente, nessas áreas difícil. Algum friozinho também ainda pode pegar aqui o leste do nordeste. Então ainda teremos aqui risco de geada tardia na fruticultura, cereais de inverno e cultivos precoces de verão. Tem que ficar bem atento. Quem tem propriedade onde tem baixada, encosta e topo, comece pelo topo, depois encosta, por último a baixada, para evitar qualquer problema. Na fruticultura, quem ainda tiver aqui para podar, podem o mais tarde possível, principalmente a uva, que agora vai ser um problema sério, pode ter risco de geada tardia entre final de agosto, setembro, começo de outubro. Aqui em casa, por exemplo, por causa desse calor que deu agora, a variedade Niagara começou a brotar. Não me preocupe porque ela brotou na ponta, esse galho ia embora mesmo na poda. Mas se ela brotou aqui, significa que em áreas comerciais, as variedades mais precoces aqui já começaram a se mexer. Às vezes nem está fora, às vezes só está um balãozinho, como que nem agora, vai vir um frio muito forte, ali na segunda, terça-feira, pode ter locais aqui com 5, 8 abaixo de zero, a planta que estiver mexendo já pode estar suscetível a danos por congelamento. Até mesmo na maçã, mirtilo, ameixa, a minha ameixa aqui, que normalmente brota um pouquinho mais tarde, já respondeu, tem balãozinho ali, nessa fase é crítico. Claro que aqui é fundo de quintal, mas para quem tem planta comercial, se tiver algum sistema de irrigação e puder combater, isso ajuda bastante. A parte de cebola, alho também. Algum frio meio doido entre outubro e novembro pode atrapalhar, induzindo ao perfilhamento no alho ou induzindo ao florescimento na cebola. A vantagem, passou essa fase de risco de frio na hora errada, quando chegar final de novembro, outubro, o final de novembro, dezembro, para a colheita da cebola, na reta final vai estar bom, desde que a pessoa tenha irrigação. Então economize na água para que tenha água lá na frente. E aí vai ter uma situação melhor para a colheita. E nas outras regiões aqui, um verão mais ou menos dentro do padrão, com chuvas de vez em quando fortes, alguma zaca, e também aqui na Amazônia chuva boa. Aqui no Nordeste começa a temporada de chuva ali, aquela quadra ali de fevereiro, março e abril, e maio também vai ter uma situação de boa de chuva, a região do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, com alguma irregularidade, desde que aqui o nosso querido Atlântico não fique frio. Assim tudo bem, não ajuda e não prejudica, mas é melhor. Ele não pode esfriar muito. Aqui pode até trazer alguma chuvinha ainda, e no Sudeste alguns eventos de chuva forte, que normalmente acontece, que vão trazer algum transtorno, e isso infelizmente vai ter. Esse ano é melhor o Centro-Oeste e o Sudeste em relação ao ano passado. Só isso aí já é uma grande coisa, o Norte com excesso de chuva e o Sul com irregularidade muito grande. Algum frio meio doido durante o verão pode aparecer aqui no Sul, com alguma geada meia doida aqui nas áreas mais altas, acima dos 1.200, 1.300 metros, que fica quase que restrito ao topo de Santa Catarina. Toda vez que nós temos laninha, quase sempre tem geada aqui na região de São Joaquim. Algumas até quase danosas para quem tem cultura rasteira, batata, alguma coisa de feijão, milho, que na maior parte não é o forte econômico aqui. Aqui realmente é uma região não muito propícia para isso, que áreas de baixada e começo de encosta, é raro o verão que não tenha pelo menos uma geadinha. E aqui, ó, na observação em profundidade, tivemos uma redução na intensidade, né? Aqui em setembro reduziu um pouco, outubro pouca coisa, novembro praticamente igual, dezembro também, janeiro pouca redução, fevereiro reduziu um pouquinho, aqui deu uma reduzida maior em março, neutro em abril, neutro em maio. O destaque aqui, ó, essa água quente está começando a querer indicar que vai subir. Então, novamente, laninha curta e grossa, e provavelmente começa a entrar na reta final ali no trimestre fevereiro, março e abril. Provavelmente abril, maio e junho já vai estar neutro, e quem sabe lá por junho, julho, agosto, ou julho, agosto, setembro do ano que vem, já começa a dar um indicativo de um neutro quente ou um projeto de El Niño. Aqui o último trimestre ainda tem algum vestígio de laninha, neutro frio bem acentuado nesse trimestre de março, abril, maio, já de 2025. Aqui em profundidade, ó, aquela água quente se desmanchou, foi por isso que deu aquela subida, agora tem um trecho de água fria, aqui é o Nino I2, a tendência é que ele suba,
aquecer um pouquinho aqui em profundidade, depois volta a esfriar de novo e continua com água fria aqui, ó. Diminuiu um pouco a intensidade, isso o próprio modelo já estava colocando para o mês de agosto. Vamos ver agora se ele vai manter a projeção de intensificar essa água fria no mês de setembro. Então acompanhe o nosso canal, se inscrevam, dê um like, compartilhem e voltamos na segunda. Hoje talvez ainda tenha algum vídeo sobre como é que está o quadro da neve entre esse sábado, final da tarde e noite, e domingo. Vamos ver. Qualquer coisa a gente faz um vídeo extra. A Climaterra, Ronaldo Coutinho.